Muito bom dia, espero que você esteja bem. Meu nome é João Marcos Fontenelle, eu falo aqui diretamente da Barra Funda, em São Paulo. Eu faço parte do projeto do Instituto Jesus Cristo, sou um amigo de Jesus e para mim é um grande prazer compartilhar com você, neste momento, a devocional de O Caminho de Stanley Jones. Nós estamos na semana de número 24 e nós vamos ler a devocional de hoje, segunda-feira. E nessa devocional, ainda tratando sobre o tema tédio, o Stanley Jones vai trazer para nós uma pergunta que é o título dessa devocional de hoje, que é um longo descanso? E para isso ele cita então três referências bíblicas bem curtas que eu queria compartilhar com você. Ele cita Provérbios 14, versículo 30, que diz assim: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Provérbios capítulo 15, versículo 13 diz assim: a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. E ainda uma terceira referência que Stanley Jones cita é Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 10, que diz assim: afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Então vamos ver o que Stanley Jones fala aqui na devocional de hoje. Ele vai iniciar a devocional citando a autora Mary Banon Ray, que ela escreveu o livro How Never to Be Tired, que nós citamos na devocional de ontem. E ele diz assim: continuamos nosso estudo sobre o tédio, resumindo as conclusões de Mary Banon Ray. Primeira conclusão: o trabalho mental não pode causar fadiga. Outra conclusão: a fadiga que sentimos pode ser realmente fadiga, uma incapacidade de trabalhar mais. Ou uma sensação de fadiga, que não é realmente uma incapacidade para o trabalho, nem mesmo uma medida da fadiga real, mas, em ambos os casos, não foi resultado do trabalho mental. Uma terceira conclusão: para a ciência, não existe animal como o homem que chegue ao ponto de exaustão ou colapso por causa do trabalho mental. Quarta conclusão: é o tédio, não o trabalho, que causa muita fadiga. Tédio e outros fatores psicológicos. Mais uma conclusão: a fadiga crônica dos que levam vida sedentária se deve 100% a fatores psicológicos. Mais uma conclusão: a fadiga que não é eliminada pelo período normal de descanso é patológica, e nenhum período de descanso curará esse tipo de fadiga. E uma última conclusão: as glândulas influenciam a energia, mas a maioria das pessoas é normal nesse sentido e precisa apenas aplicar os estímulos emocionais adequados para impulsionar a energia glandular. Aí, então Stanley Jones continua: uma das coisas que a psicologia e a medicina estão enfatizando é que nenhum órgão funciona bem se lhe for dada atenção. Você pode atrapalhar o funcionamento de um órgão só em pensar nele. O órgão, se pensasse, não estaria pensando em si mesmo. Estaria pensando no todo. Ele perde sua vida e a acha. O mesmo acontece com a pessoa inteira. Devemos pensar em algo além de nós mesmos se quisermos ficar em sintonia, felizes e sem tédio. Os egocêntricos se cansam. Se você tirar os olhos de si mesmo e focá-los nos outros, a fadiga desaparecerá. Alguém disse, abre aspas, quando olhamos para dentro de nós, ficamos deprimidos. Quando olhamos à nossa volta, ficamos impressionados. Quando olhamos para Jesus, somos abençoados. Olhe para Jesus e para os outros em vez de olhar para si mesmo. Aí a oração: ó Deus, fonte da vida, manancial de toda energia, venho a ti com os nervos exaustos por causa do conflito, do medo e do tédio. Coloco-os em tuas mãos. Lava-os na fonte de tua calma e paz. Dá-me uma nova sensação de que vivo com um propósito, o propósito de realizar a tua vontade e de que nela não há tédio. Em nome de Jesus. Amém. E a afirmação do dia:
Dessa maneira, o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. Esdras, capítulo 9, versículo 8. Essa devocional, enquanto eu pensava um pouco sobre ela, me fez lembrar uma experiência que eu vivi alguns anos atrás. Eu estudei num seminário lá com vários colegas e depois de algum tempo eu reencontrei alguns desses colegas numa ministração em um culto. E uma das minhas colegas de seminário, ela teve uma experiência de fazer um trabalho missionário num país considerado aí um dos países mais pobres que existem no mundo, um país que realmente passa por problemas sérios ali na sua estrutura. E essa moça, ela tinha acabado de voltar desse tempo de um ano em viagem missionária, trabalhando nesse país, e ela voltou totalmente impactada, e era perceptível ali na feição dela, no comportamento dela, que ela estava realmente impactada por tudo que ela havia vivido naquele ano, né. E eu lembro que ela estava ali chorando, num determinado momento, e eu perguntei para ela, eu falei: "Olha, o que está acontecendo? Por que que você está chorando?" E ela me disse que ela estava impactada, porque nós aqui, eu não sei de onde você está ouvindo essa devocional, mas você possivelmente tem uma estrutura, tem uma vida, tem condições, e muitas vezes as pessoas reclamam, mesmo tendo muitas coisas, elas são capazes de reclamar, reclamar do que tem, reclamar da vida. E ela disse: "Olha, eu conheci uma realidade onde as pessoas não tinham nada, e nós aqui temos tudo, e nós ainda conseguimos reclamar." E isso foi muito impactante para mim, isso tocou profundamente o meu coração. Por quê? Porque muitas vezes é muito fácil nós tirarmos o foco da abundância. É muitas vezes é fácil nós termos tudo o que nós precisamos para viver, mas tirarmos o nosso foco da abundância e acabarmos muitas vezes caindo no tédio, na reclamação, no cansaço, na fadiga. E quando nós focamos em Cristo e nos outros, a gente começa a perceber a abundância que existe dentro de nós. Quando nós olhamos para Cristo, nós percebemos que Cristo é essa fonte de abundância e ele habita em nós. Então, quando nós olhamos para ele, a gente vê que em Cristo realmente não há falta de nada. E quando nós olhamos para as pessoas e vemos também as dificuldades que as pessoas passam, os desafios que elas têm, quando a gente olha para o outro e percebe que eles também têm os seus desafios, e a gente percebe muitas vezes o quanto os nossos desafios são pequenos. E o quanto a gente experimenta a abundância de Cristo e não percebe, muitas vezes, tiramos os nossos olhos e focamos no lugar errado. Por isso, Stanley Jones também vai trazer essa consciência para nós aqui nessa devocional. Se nós quisermos ser felizes, né, e expulsar o tédio da nossa vida, nós não podemos focar em nós mesmos. Assim como o nosso corpo, ele traz aqui essa ideia, né, de quando talvez você já teve alguma dor, algo assim, quando você está focado nessa dor, parece que essa dor amplifica e essa dor continua. E às vezes você se distrai com outra coisa, você se esquece daquela dor, mas quando você volta a se lembrar dela e se concentrar naquele lugar que está doendo, aquela dor volta. Por quê? Porque os nossos órgãos foram feitos para agir naturalmente. Se a gente focar nele, a gente atrapalha o funcionamento dele, como diz aqui as conclusões do Stanley Jones. Da mesma forma somos nós. Nós precisamos tirar os nossos olhos dos nossos conflitos, dos nossos desafios, das nossas lutas, porque quando os nossos olhos estiverem nos desafios, nos conflitos, nas lutas, estiverem em nós, nas nossas dificuldades, nas nossas crises, nós sempre olharemos para a escassez, e isso vai nos levar ao cansaço, e isso vai nos levar ao tédio. Então nós precisamos mudar o nosso foco. Percebemos que com a presença de Cristo em nós, tirando o foco de mim e colocando o meu foco em Cristo, o que ganha a sua atenção, ganha você. Ou seja, se você tiver a sua atenção em Cristo, Ele te ganhou. E então você vai perceber a abundância que existe em Cristo. Por isso, então, faça como Stanley Jones nos convida neste dia. Pare de focar em você mesmo, foque nos outros.
Atenda às necessidades, tenha o olhar atento para os outros e foque em Cristo, a fonte de toda a abundância que está te cercando neste exato momento. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha aí um dia maravilhoso e nós nos vemos amanhã.